Você cresceu ouvindo histórias mágicas onde princesas são salvas, vilões são derrotados e todos vivem felizes para sempre? Então prepare-se para conhecer as versões originais desses contos, narrativas brutais, sangrentas e profundamente perturbadoras que foram sanitizadas ao longo dos séculos. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua visão sobre essas inocentes histórias infantis. Os contos de fadas que conhecemos hoje passaram por transformações radicais. Originalmente, essas histórias não eram destinadas a crianças. Eram advertências cruéis sobre os perigos do mundo real, refletindo sociedades onde a morte infantil, a fome e a violência eram realidades diárias. Quando analisamos os manuscritos originais, coletados pelos irmãos Grimm, no início do século XIX, encontramos narrativas que fariam qualquer pai moderno evitar contá-las aos seus filhos. Essas histórias foram documentadas diretamente da tradição oral camponesa, registrando superstições, medos e a crua realidade da Europa medieval e renascentista. Charles Perrault, outro famoso compilador de contos, transformou histórias populares em narrativas moralizantes para a aristocracia francesa do século XVII. Mas mesmo suas versões continham elementos chocantes que foram posteriormente eliminados. As versões originais serviam como alegorias para perigos reais. Florestas infestadas de lobos, madrastas cruéis em tempos de alta mortalidade materna e a constante ameaça de fome e doenças. A Cinderela que conhecemos através dos filmes da Disney pouco se assemelha à versão dos irmãos Grimm de 1812, chamada Aschenputtel. Nessa narrativa, as irmãs adotivas não apenas ridicularizam Cinderela, elas estão dispostas à automutilação para conquistar o príncipe. Quando o sapatinho de cristal, que originalmente era feito de pele de esquilo, não cabe no pé da primeira irmã, sua mãe entrega uma faca e ordena: corte seu dedo, quando fores rainha, não precisarás mais andar. A jovem obedece, decepando o próprio dedo para forçar seu pé no sapato. O príncipe quase a aceita como noiva, mas pássaros mágicos revelam a farsa ao apontarem o sangue escorrendo do calçado. A segunda irmã repete o ritual macabro, desta vez cortando parte do calcanhar. Novamente, o sangue a denuncia. O verdadeiro horror, porém, acontece no final. Durante o casamento de Cinderela, os mesmos pássaros que a ajudaram bicam os olhos das irmãs postiças, condenando-as à cegueira perpétua como punição por sua crueldade. Documentos históricos sugerem que essa versão refletia uma realidade onde mulheres frequentemente se mutilavam para caber em sapatos minúsculos, prática comum na China com os pés de lótus, e que se espalhava pela Europa aristocrática como símbolo de status. A versão original de Branca de Neve contém elementos que a Disney jamais ousaria mostrar. Na narrativa dos irmãos Grimm, a rainha malvada não ordena apenas a morte da enteada. Ela exige que o caçador traga o fígado e os pulmões da menina como prova. Acreditando que os órgãos são de Branca de Neve, a rainha os cozinha com sal e os devora, convencida de que assim absorveria a juventude e beleza da jovem. Mas o horror não termina aí. Na versão original, a rainha visita Branca de Neve 3 vezes, não apenas uma. Depois do fracasso da maçã envenenada e do pente venenoso, ela cria um corpete que, quando apertado, sufoca lentamente a vítima. A rainha disfarçada aperta tanto o corpete que Branca de Neve desmaia, acreditando que ela estava morta. O final é ainda mais sombrio. No casamento de Branca de Neve, a rainha é forçada a calçar sapatos de ferro incandescente e dançar até morrer. Ela dança em agonia enquanto suas pernas queimam até os ossos, proporcionando um espetáculo macabro para os convidados do casamento. Antropólogos descobriram que elementos de canibalismo ritualístico aparecem em diversas culturas, refletindo a crença de que consumir partes do corpo de alguém permitiria adquirir suas qualidades. Esse elemento do conto possivelmente reflete práticas xamânicas pré-cristãs que sobreviveram no imaginário popular europeu. A versão sanitizada de Rapunzel omite detalhes cruciais da história original. Na versão dos Grimm, quando a bruxa descobre os encontros entre Rapunzel e o príncipe,
não é apenas por um comentário inocente da jovem. Rapunzel ingenuamente pergunta à bruxa por que suas roupas estão apertadas e por que seu estômago está crescendo, revelando sua gravidez resultante dos encontros secretos com o príncipe. Furiosa, a bruxa corta o cabelo de Rapunzel e a abandona em um deserto distante, onde a jovem dá à luz gêmeos sozinha, forçada a sobreviver em condições extremas, enquanto cuida de 2 recém-nascidos. Enquanto isso, o príncipe, ao escalar a torre e encontrar a bruxa em vez de sua amada, se desespera e se joga da torre. Ele não morre, mas os espinhos abaixo furam seus olhos, deixando-o cego. Por anos, ele vaga sem rumo pelas florestas, comendo raízes e chorando por sua amada perdida. Manuscritos medievais revelam que abandonar mulheres grávidas no deserto ou florestas era uma prática punitiva comum para pecadoras em comunidades rigorosas. A cegueira como punição para a luxúria também aparece frequentemente em textos religiosos do período. Esqueça o final feliz da Disney. Na versão original de Hans Christian Andersen, publicada em 1837, a sereia não apenas troca sua voz por pernas, cada passo que ela dá, sente como se estivesse andando sobre lâminas afiadas. O príncipe admira sua dança graciosa, completamente ignorante da agonia constante que ela suporta por amor. Apesar de seu sacrifício, o príncipe se casa com outra. As irmãs da sereia fazem um pacto com a bruxa do mar. Elas trocam seus belos cabelos por uma adaga mágica. Se a sereia matar o príncipe e deixar seu sangue pingar em seus pés, ela se transformará novamente em sereia e poderá voltar para casa. Incapaz de matar o homem que ama, mesmo tendo sido rejeitada, a sereia se joga no mar ao amanhecer, transformando-se em espuma. Entretanto, em vez de simplesmente morrer, ela se torna um espírito do ar, condenada a 300 anos de boas ações para ganhar uma alma imortal que nunca teve como sereia. O conto de Andersen, diferente dos Grimm, foi uma criação literária original fortemente influenciada por sua própria vida. Historiadores literários descobriram cartas que sugerem que a história foi inspirada pelo amor não correspondido de Andersen por um jovem aristocrata que se casou com outra mulher, transformando sua dor pessoal numa alegoria sobre sacrifício e redenção. A versão de Charles Perrault, de 1697, anterior aos Grimm, não tem final feliz nem lenhador salvador. A menina ingenuamente se despe e deita na cama com o lobo, que prontamente a devora. Fim da história. Uma clara metáfora para predadores sexuais que Perrault usou para advertir jovens sobre os perigos de confiar em estranhos. Versões ainda mais antigas da tradição oral francesa são explicitamente sexuais. Em uma delas, o lobo faz Chapeuzinho comer a carne de sua avó e beber seu sangue sem saber, realizando um ato de canibalismo involuntário antes de ser devorada. Em variantes coletadas na região de Ardennes no século XVI, a menina realiza uma dança da libertação. Ela percebe que o lobo pretende comê-la e afirma precisar se aliviar fora da cabana. O lobo amarra um cordão em seu tornozelo para que não escape, mas ela amarra o cordão a uma árvore e foge, deixando o predador frustrado. Antropólogos descobriram que esse conto tem raízes em antigos rituais de iniciação feminina, simbolizando a transição da infância para a idade adulta e os perigos sexuais que as jovens enfrentavam. O vermelho da capa representa a menstruação e a entrada na idade fértil, enquanto o lobo simboliza tanto predadores sexuais quanto o lado selvagem da própria sexualidade. Na versão italiana, Sol, Lua, Itália, de Giambattista Basile, publicada em 1634, não há beijo romântico que desperta a princesa. Um rei casado encontra a jovem adormecida e, encantado com sua beleza, a estupra enquanto ela está inconsciente. Ele então retorna ao seu reino, esquecendo completamente o ocorrido. A princesa dá à luz gêmeos ainda em seu sono mágico. Um dos bebês, procurando por leite, suga seu dedo e remove o farpão envenenado que causou seu sono, despertando-a. Confusa,
ela se encontra mãe de 2 bebês sem entender como. O rei eventualmente se lembra dela e retorna, ficando encantado com seus filhos. A rainha descobre a traição e ordena que os gêmeos sejam capturados, mortos e cozidos para serem servidos ao rei traidor como refeição. O cozinheiro, incapaz de matar as crianças, substitui-as por cordeiros. A rainha então planeja queimar a jovem mãe viva, mas o rei a salva no último momento e joga sua própria esposa nas chamas. Registros históricos mostram que Basilo baseou essa história em casos reais de abuso de poder na nobreza italiana, onde jovens camponesas frequentemente sofriam violência sexual de homens poderosos, sem qualquer consequência para os agressores. A história de João e Maria reflete uma realidade histórica terrível. Em tempos de fome extrema, o infanticídio por abandono era uma prática desesperada. Os pais das crianças não as abandonam por maldade, mas por absoluta incapacidade de alimentar toda a família. Na versão original, não é uma madrasta cruel que sugere abandonar as crianças. É o próprio pai. Documentos históricos confirmam que durante as grandes fomes europeias, particularmente no ano sem verão de 1816, causado pela erupção do vulcão Tambora, famílias enfrentaram decisões impossíveis sobre quem deixar morrer para que outros sobrevivessem. A bruxa canibal da história representa outro medo real. Durante períodos de fome extrema, existem registros documentados de casos de canibalismo. Em 1315 e 1317, durante a Grande Fome Europeia, cronistas relataram casos de pais comendo seus próprios filhos e de criminosos que atraíam crianças para devorá-las. A casa de doces simboliza a isca perfeita para crianças famintas. Um reflexo dos predadores reais que usavam comida para atrair vítimas vulneráveis. Quando João e Maria matam a bruxa empurrando-a para o forno, eles estão invertendo o destino que quase sofreram: ser convertidos em alimento. A Bela e a Fera, popularizada por Gabrielle Suzanne de Villeneuve em 1740, tem raízes em uma história real do século XVI. Petrus Gonçalves, nascido nas Ilhas Canárias em 1537, sofria de hipertricose, condição que causava crescimento anormal de pelos por todo o seu corpo. Considerado uma aberração, foi presenteado ao rei Henrique II da França como uma curiosidade. Surpreendentemente educado na corte, Petrus se tornou um nobre, mas continuava sendo exibido como uma curiosidade. Em um experimento social macabro, a rainha Catarina de Médici arranjou seu casamento com uma bela jovem chamada Catherine, que não sabia da aparência de seu futuro marido até o dia do casamento. O objetivo era descobrir se eles gerariam filhos selvagens. O casal teve 7 filhos, 4 dos quais herdaram a condição do pai. Esses filhos foram distribuídos para outras cortes europeias como presentes exóticos. Diferente do conto de fadas, não havia maldição para ser quebrada, apenas uma família sendo tratada como animais de laboratório pela realeza europeia. A versão literária transformou esta história de exploração e desumanização em uma parábola sobre ver além das aparências, mas manteve o subtexto dos casamentos arranjados, onde jovens mulheres eram forçadas a se casar com homens que não conheciam ou desejavam. Poucos sabem que esta história tem base em um evento real documentado. Em 1284, aproximadamente 130 crianças desapareceram da cidade de Hamelin, na Alemanha. O evento foi tão traumático que a cidade passou a datar documentos oficiais em relação a esse acontecimento, no ano do desaparecimento de nossas crianças. Mas o que realmente aconteceu, historiadores propõem diversas teorias. 1. Uma tragédia natural encoberta, um deslizamento de terra ou afogamento em massa que a cidade preferiu explicar através de uma lenda. 1. A praga da dança, um surto documentado de coreomania, onde pessoas dançavam descontroladamente até colapsar de exaustão ou morrer. Registros medievais documentam esses surtos misteriosos em várias partes da Europa. 1. Emigração forçada. Durante a expansão germânica para o leste, recrutadores, conhecidos como locators, levavam jovens para colonizar terras eslavas. O flautista pode ter sido um desses recrutadores. 1. Cruzada das Crianças.
Em 1212, milhares de crianças foram induzidas a partir para uma cruzada à Terra Santa. A maioria morreu no caminho ou foi vendida como escrava. Embora as datas não correspondam perfeitamente, o evento pode ter influenciado a lenda. Em todas as teorias, a metáfora do flautista representa alguém que seduziu as crianças para longe com promessas irresistíveis, resultando em tragédia. A história de Barba Azul, sobre um nobre que assassina sucessivas esposas, foi inspirada em criminosos reais do século XV. O mais notório deles foi Gilles de Rais, marechal da França e companheiro de armas de Joana d'Arc. Após a execução de Joana, Gilles se retirou para seu castelo e embarcou em uma série de crimes horrendos. Ele sequestrou, torturou e assassinou entre 80 e 200 crianças, principalmente meninos. Seus crimes incluíam desmembramento, necrofilia e rituais ocultistas usando os corpos das vítimas. Quando finalmente capturado, seus crimes eram tão horrendos que muitos cronistas preferiram não registrá-los em detalhes. Ele foi enforcado e queimado em 1440. Outro possível inspirador foi o nobre húngaro Erzsébet Báthory, conhecida como a Condessa Sangrenta, que supostamente torturou e matou centenas de jovens mulheres entre 1585 e 1610, banhando-se em seu sangue na crença de que isso preservaria sua juventude. Perrault transformou esses horrores reais em uma história sobre curiosidade feminina e obediência, onde a moral sugere que a última esposa é salva não por sua inteligência ou coragem, mas pela chegada providencial de seus irmãos. Este conto dos irmãos Grimm tem raízes em práticas medievais relacionadas a contratos demoníacos e sacrifícios infantis. Na história, um homenzinho mágico ajuda uma jovem a afiar palha em ouro em troca de seu primogênito. Historiadores folclóricos identificaram paralelos com antigas crenças sobre espíritos domésticos ou familiares, que ajudavam em tarefas impossíveis em troca de pagamentos sombrios. Essas crenças foram posteriormente demonizadas durante a Inquisição, quando milhares de mulheres foram acusadas de fazer pactos com demônios. O nome secreto, como fonte de poder sobre entidades sobrenaturais, aparece em tradições místicas de diversas culturas. Na cabala judaica, no hermetismo egípcio e em rituais nórdicos, conhecer o verdadeiro nome de um ser conferia poder sobre ele. A fixação do conto com a transformação de palha em ouro reflete a obsessão medieval com a alquimia e o desespero econômico dos camponeses. A promessa de entregar o primogênito ecoa práticas de crianças indenturas, onde famílias pobres entregavam filhos como servos para famílias mais abastadas, perdendo efetivamente todos os direitos sobre eles. O final violento, onde Rumpelstiltskin rasga o próprio corpo ao meio de raiva, demonstra o elemento grotesco que os Grimm mantiveram mesmo em sua versão editada para crianças. A versão sanitizada dos Três Porquinhos esconde uma narrativa sobre classes sociais e darwinismo social do século XIX. Nas primeiras versões, os dois primeiros porquinhos são efetivamente devorados pelo lobo. Não escapam para a casa do terceiro irmão. Antropólogos culturais apontam que os materiais de construção, palha, madeira e tijolos, representam a evolução tecnológica humana e a transição de sociedades nômades para assentamentos permanentes. Os porquinhos que morrem simbolizam aqueles que se recusam a se adaptar ou investir no futuro. Em versões alemãs mais antigas, o terceiro porquinho não apenas sobrevive, mas prepara uma armadilha elaborada. Coloca um caldeirão de água fervente na chaminé. Quando o lobo tenta entrar, cai diretamente no caldeirão. O porquinho então cozinha e devora o lobo, invertendo a cadeia alimentar e demonstrando como inteligência supera a força bruta. O tema do canibalismo retorna, mas desta vez como uma vitória do oprimido sobre o opressor. Uma fantasia de vingança para populações rurais frequentemente exploradas por autoridades predatórias, simbolizadas pelo lobo. Uma variante quase esquecida do conto de Branca de Neve, coletada na região da Bavária, conta a história de um príncipe chamado Schneerrot, Vermelho de Neve. Nesta inversão de gênero,
Um jovem príncipe de lábios vermelhos como sangue e pele branca como neve, foge de seu pai tirânico que o força a se casar. Ele encontra refúgio com 7 gigantes guerreiros que o protegem, mas o rei descobre seu esconderijo através de um espelho mágico. Disfarçado de mercador, o rei oferece ao filho uma espada envenenada. Quando o príncipe a toca, cai em sono profundo. Uma princesa caçadora encontra seu corpo e se apaixona por sua beleza. Em vez de beijá-lo, ela remove a espada de suas mãos, quebrando o encantamento. Juntos, eles derrotam o rei tirano. Esta versão foi suprimida por desafiar normas de gênero tradicionais. Os Grimm coletaram esta história, mas optaram por não publicá-la, focando apenas na versão feminina que reforçava ideais de beleza passiva para mulheres e atitudes heróicas para homens. Pesquisadores como o antropólogo Claude Lévi-Strauss argumentaram que muitos contos de fadas preservam memórias culturais de práticas religiosas pré-cristãs, incluindo sacrifícios humanos. Elementos recorrentes, como crianças abandonadas na floresta, caldeirões ferventes e forno acesos, ecoam rituais antigos. A figura da bruxa devoradora de crianças aparece em diversas culturas como memória distorcida de sacerdotisas que realizavam sacrifícios infantis em tempos de crise extrema. Evidências arqueológicas na Europa confirmam práticas de sacrifício infantil em sociedades pré-cristãs, particularmente durante períodos de fome ou catástrofes naturais. O simbolismo da floresta como local de transformação mágica se conecta a rituais de iniciação, onde jovens eram levados para áreas selvagens, simbolicamente morriam para sua antiga identidade e retornavam como adultos. Muitas das provas enfrentadas pelos protagonistas dos contos, como separar sementes, realizar tarefas impossíveis em uma noite ou responder enigmas, derivam diretamente de antigos rituais iniciáticos documentados por antropólogos em diversas culturas. A figura recorrente da bruxa nos contos de fadas tem conexão direta com a perseguição histórica de milhares de mulheres durante a Grande Caça às Bruxas Europeia, aproximadamente 1450-1750. As representações de bruxas como canibais infantis, envenenadoras e praticantes de magia negra refletem acusações reais que levaram à tortura e execução de milhares de pessoas, majoritariamente mulheres. Quando os Grimm coletaram seus contos no início do século XIX, as memórias das execuções de bruxas ainda estavam vivas na tradição oral. A última execução oficial por bruxaria na Alemanha havia ocorrido em 1775, apenas algumas décadas antes. A figura da bruxa frequentemente representava parteiras, curandeiras e mulheres que detinham conhecimento medicinal tradicional, alvos comuns das perseguições. Seu conhecimento de ervas podia tanto curar quanto envenenar, gerando medo e suspeita. A transformação dessas mulheres em vilãs sobrenaturais nos contos servia como justificativa retroativa para sua perseguição real, reforçando a narrativa de que representavam um perigo para a sociedade, particularmente para as crianças. Psicólogos como Bruno Bettelheim argumentaram que as versões originais dos contos de fadas, com sua violência e horror, cumpriam funções psicológicas importantes para Sansais. Eles permitiam o processamento de medos profundos em ambientes seguros e ofereciam catarse para ansiedades universais. Ao sanitizar essas histórias, removemos sua função de preparar psicologicamente as crianças para lidar com aspectos sombrios da realidade. Os finais violentos para antagonistas ofereciam satisfação às fantasias de justiça infantil e reduziam a ansiedade sobre possíveis ameaças. Os elementos perturbadores nos contos originais, desmembramento, canibalismo, abandono, não eram gratuitos, mas representações simbólicas de medos infantis reais. Medo de ser abandonado, devorado ou destruído. Ao enfrentar esses medos na ficção, as crianças desenvolviam mecanismos para processá-los na vida real. Paradoxalmente, ao tentar proteger as crianças da violência nos contos, privamos elas de ferramentas psicológicas para lidar com seu próprio mundo interior sombrio. A transformação sistemática de contos de fadas em narrativas sanitizadas representa uma forma de controle cultural.
Walt Disney, cujas adaptações definiram como gerações inteiras entenderiam esses contos, era notoriamente conservador e via seus filmes como ferramentas para promover valores americanos tradicionais. A Disneyficação não apenas removeu a violência e sexualidade dos contos originais, mas também seu contexto histórico e suas mensagens subversivas. Personagens femininas foram tornadas mais passivas, enquanto elementos de crítica social foram apagados para produzir entretenimento comercialmente viável. Este processo faz parte de um padrão maior de apagamento cultural. Historiadores apontam que os contos de fadas europeus foram deliberadamente separados de suas raízes pagãs como parte do projeto de cristianização. Posteriormente, foram novamente sanitizados para refletir morais vitorianas e, finalmente, transformados em produtos comerciais pelo capitalismo do século XX. Os contos originais frequentemente mostravam camponeses espertos, superando nobres e autoridades, enquanto as versões modernas geralmente reforçam hierarquias sociais existentes, com a realeza apresentada como inerentemente virtuosa e digna de admiração. Os contos de fadas originais, com toda sua crueldade e horror, nos conectam a uma sabedoria ancestral sobre sobrevivência em um mundo frequentemente hostil. Ao contrário das versões sanitizadas modernas, eles não prometem que tudo sempre terminará bem. Apenas que a esperteza, a perseverança e a coragem podem nos dar uma chance contra forças mais poderosas. Eles preservam memórias culturais de tempos difíceis. Fomes, guerras, pragas e injustiças que moldaram a experiência humana por milênios. Ao reconectarmos com essas narrativas cruas, ganhamos perspectiva sobre nossos próprios desafios. O que esses contos originais nos oferecem não é apenas entretenimento mórbido, mas um vislumbre do inconsciente coletivo da humanidade. Nossos medos mais profundos, desejos mais obscuros e esperanças mais resilientes, transmitidos através de gerações em histórias que se recusam a morrer. A próxima vez que você ouvir um conto de fadas sanitizado, lembre-se: por trás da versão suavizada existe uma história muito mais antiga e muito mais verdadeira. Uma história que nossos ancestrais consideravam importante o suficiente para preservar, mesmo em suas formas mais perturbadoras. E talvez, nesses tempos incertos, precisemos mais do que nunca da sabedoria bruta e honesta desses contos originais, que não nos prometem finais felizes, mas nos mostram como sobreviver nas florestas mais sombrias. Se você achou esse conteúdo fascinante, não deixe de compartilhar e comentar. Na próxima vez, exploraremos mais segredos obscuros escondidos em tradições culturais que você pensava conhecer. Até a próxima!